Camila, não estou escutando. Está fechado o teu microfone. Também não. Meu microfone estava fechado, então eu vou recomeçar. Boa noite a você que está aqui com a gente na Roda da Prensa, a live do Prensa de Babel no Facebook. Seja muito bem-vindo à nossa roda, que hoje entrevista os 3 vereadores de Macaé, Márcio Bittencourt, Maxwell Vaz e Julinha do Aeroporto, que já estão aqui com a gente. Hoje a gente conta com menos um jornalista aqui, a Maria Fernanda Quintela teve que se ausentar, mas está aqui com a gente fazendo parte do projeto sempre. Então você pode ajudar a gente com pergunta e mandar sua pergunta aqui já nos comentários para os vereadores e pode entrar aí e fazer o papel da Maria Fernanda hoje na nossa roda da prensa. O Vitor Viana também já está aqui para participar com a gente e como o assunto é muito importante, que é o debate do combate ao Covid-19 através do Legislativo macaense, a gente já inicia a nossa roda de conversa, mas antes tem que pedir você para curtir a nossa página e compartilhar nosso conteúdo para ele chegar um pouco mais longe. Manda aí para os seus amigos no WhatsApp, faz aquele compartilhamento no Facebook e já avisa todo mundo, olha, a live do Prensa já está no ar e hoje tem vereador macaense discutindo Covid-19. Sejam muito bem-vindos e boa noite. Ô Camila, boa noite. Quero agradecer o convite e saudar a equipe aí do Prensa do Babel, o Vitor, que está aí com a gente também, e os colegas vereadores, doutor Márcio, Julinho, e todos aqueles que estão participando desse importante momento conosco. Boa noite, Camila. Queria agradecer o convite do Vitor e o teu para a gente estar aqui no ar com vocês. Agradecer a presença também do Maxwell e do Julinho. E é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, é um prazer grande estar nesse debate, né? De forma que a gente consiga tirar subsídio para que nós possamos apresentar em um futuro não muito distante, né? Porque a gente já está um tempo sem as nossas reuniões virtuais, né? Que possamos então, de fato, colaborar com as ações existentes do nosso município. Muito obrigada. Então, novamente, sejam bem-vindos à nossa roda da prensa. Só lembrando que a gente faz as perguntas e deixa aberto para qualquer um de vocês que queira iniciar o comentário. A gente só pede que as respostas sejam um pouco mais breves para que a gente possa aproveitar vocês o máximo possível. Então, quem quiser responder, é só tirar o microfone do mudo e a gente sabe que a resposta vai começar por quem desmutar o microfone. Só para a gente dar uma organizada na nossa roda aqui. A gente sempre começa a roda, como eu falo sempre, pelas damas. Como a Fernanda não está aqui, eu vou iniciar a roda perguntando a vocês como o Legislativo está atuando em Macaé, já que é uma cidade, uma das mais importantes aqui do interior do Rio. Como é que está o trabalho de vocês no combate, no apoio ou na fiscalização ao poder público em relação ao Covid-19? Eu posso começar? Pode. Então, o que acontece? Eu acho que a Câmara ela tem um papel importante, fundamental nesse processo. Só que o fato de nós estarmos sem as nossas reuniões virtuais, uma coisa que a gente já havia votado, isso dificulta muito as nossas ações. Eu acho que a Câmara, hoje ela tem um papel, deveria ter um papel muito mais importante do que estar tendo, né? Porque nós tivemos 2 momentos de 2 sessões, que votamos 2 projetos do governo, e depois disso mais nada, né? Tivemos lá a participação da Câmara, quando ela liberou 5.300.000 para que pudesse fortalecer um projeto do governo, e nada mais aconteceu, né? Então eu acredito que os vereadores, de forma individual, tenham dado alguma contribuição, mas o papel mais importante seria as reuniões para que nós pudéssemos discutir e ajudar o governo a alavancar mais esse processo no combate à pandemia. Porque o que nós estamos vendo hoje aí são decisões unilaterais. A Câmara não tem participado de nada. Porque eu entendo que a participação seria através das sessões onde nós iríamos contribuir de forma efetiva. E a nossa contribuição está sendo só através de requerimentos e indicações que não são aprovados. Então, os ofícios que nós estamos enviando para o gabinete, e certamente uns são atendidos, outros não.
Então, a gente está vendo apenas um ator, um segmento, agindo de forma até muito, muito favorável com relação à pandemia em nosso município. Terminou, Julinho? Terminei, pode ir, Marcelo. Ô, Camila e Vitor, doutor Márcio também, que está nos acompanhando, entre outros, eu concordo bastante com as palavras de Julinho. Eu gosto de uma Câmara ativa, não só do mandato ativo, porque nós, como vereadores, estamos produzindo o nosso melhor. Eu já protocolei no gabinete do prefeito mais de 30 ofícios, cobrando, exigindo coisas, e produzir também material para formar opinião pública através da minha página e sempre buscando, inclusive, interagir com os outros colegas vereadores para a gente ter resultados, né? Então, desde o início do controle da pandemia, eu venho lutando para que o transporte coletivo seja dentro de uma coerência que evite aglomeração. Isso foi conquistado depois de praticamente 1 mês e meio. Quer dizer, foi bem mais de 30 dias, eu diria os 40 dias pelo menos, eu lutando, reivindicando individualmente, e cada um vereador fazendo isso, mas eu me esforcei, cobrei e fui para a minha rede social mobilizar as pessoas, porque a empresa concessionária de transporte coletivo de Macaé, ela desrespeitou, inclusive, o artigo 5 do decreto 30, que o prefeito requisitou toda a frota de ônibus escolar para poder atender a população e evitar aglomeração. Então, a empresa não fez isso, ficou por isso mesmo, embora que a gente fez várias cobranças. Então, quando a gente fala de Câmara, e foi uma discussão que eu tive com outros colegas vereadores, mas os vereadores estão trabalhando, mas os vereadores são mandatos individuais. A força do Legislativo é a Câmara, é o conjunto de vereadores, e a gente precisa ali tirar a posição não de um parlamentar, mas do parlamento. Então, eu acho que a Câmara de Macaé ficou numa zona de conforto que eu não gostei. Fiz várias vezes inserções no grupo de vereadores, inclusive sugerindo que as reuniões dos vereadores pudessem ser até feitas fisicamente no Salão Nobre, que é um espaço enorme, que cabe 350 pessoas e tem uma infraestrutura, ou então fazer as reuniões virtuais. Aquele que tivesse dificuldade, coloca um assessor para poder ajudá-lo, e certamente o resultado vai ter. E se tiver falha, as pessoas vão entender também que é a primeira vez. Agora, ficar na zona de conforto, vendo as coisas acontecerem, isso eu fiquei muito incomodado. Julinho também está incomodado com isso. Eu acho que o doutor Márcio também, embora todos dois sejam da mesa diretora, né? Mas a casa tem uma presidência, uma força assim, que deveria ser melhor compartilhada. Eu acho que a mesa diretora deveria tomar decisões, não só o presidente da Câmara, e isso está ruim para a imagem do vereador. Então, aí já estou concluindo sobre esse primeiro comentário, dizendo que nós aprovamos uma resolução, que é a resolução 1989, que criou a possibilidade de fazer a sessão no ambiente virtual, só que na hora da votação foi lá na mesa diretora costurado um acordo, entrou uma emenda, eu acho até de boa vontade do vereador Marcel, mas ele não entendeu o efeito negativo que isso traria. Transformou uma possibilidade ampla numa possibilidade restrita de fazer, e desde então, quando eu percebi isso, venho tentando apresentar e pedir ao presidente para colocar na pauta de amanhã, e ele não colocou, mas se os vereadores concordarem, a gente pode fazer a inclusão de pauta, de uma emenda para suprimir o parágrafo único e a Câmara ter uma expressão, né, de fazer o seu trabalho, que é um trabalho importante, e a gente tem que demonstrar isso. Desculpa aí se eu me alonguei. Boa noite.
Eu queria comentar que a gente está trabalhando, a gente foi um dos que fez a indicação, vim em outras prefeituras, vim em São Paulo, vim em outras prefeituras, aquele absurdo da fila da Caixa Econômica. Nós fizemos uma indicação para a prefeitura acabar com aquela fila, mostrando o vídeo, mostrando como faria em outras cidades. Se atendeu a mim ou outro, mas a gente mandou aquela indicação. Fizemos uma denúncia grave, porque a gente mostrou, fez uma denúncia, peguei as máscaras que a gente estava recebendo em unidades de saúde, máscaras não compatíveis, que seriam usadas em salão de beleza. Protocolamos isso na Câmara Municipal. Existe um grupo de Câmara Municipal e o Poder Executivo. Nós protocolamos, nós mandamos esse encaminhamento, falamos do absurdo também da obra, o Maxwell também falou junto, em conjunto também, da obra sendo feita no asilo para beneficiar uma empresa de Instituto de Medicina Nuclear, que nós, vereadores, teve uma votação na Câmara, nós votamos contra, eu votei contra esse projeto, porque imagine hoje se a oncologia tivesse ido toda para o HPM, onde seria atendido esses pacientes do Covid? Seria um grande erro, que a oncologia, graças a Deus, ainda não deu tempo, não fizeram isso aí de a oncologia ser atendido dentro do HPM, como era o projeto original, que nós fomos bem contrários, tivemos atritos grandes com o prefeito, fizemos essa denúncia aí, assinei junto com o Marcel, também uma assinatura que a gente está convocando a secretária de Saúde para dar explicações na Câmara Municipal, quando retornar, para dar explicações. Tem várias medidas que a gente não concorda. Acho que deveria ter sido criado um gabinete de crise que englobasse áreas. Não houve um gabinete de crise, acho uma grande falha. Como esse gabinete de crise também, a gente fala que é importantíssimo as prefeituras vizinhas participarem, para na hora que sair de uma maneira correta, porque não adianta Macaé sair e Rio das Ostras não sair, o outro local não sair, Conceição, Casimiro. É uma problemática enorme que a gente vai ter que... Vereadores, poderia aproveitar que cada um expôs em relação ao que pensa em relação a essa questão da sessão da Câmara de Vereadores, está começando amanhã. Foram 33 dias sem sessão, que eu contei aqui, sem que a sessão acontecesse. O vereador Maxwell explica que havia uma razão legal, né, que parece que estava sendo colocada para que não acontecesse as sessões online, para que vocês pudessem fazer, mas, ao mesmo tempo, também eu percebi que no discurso do doutor Eduardo, que é o presidente da Câmara, que também o vereador Marcelo Silvano concorda, é que não era no momento, esse não é o protagonismo do Legislativo nessa discussão toda. A gente compreende que, no final das contas, quem executa é o Executivo mesmo, em relação às medidas que estão sendo tomadas, até porque é uma crise sanitária, mas essa crise sanitária gerou algumas coisas, como, por exemplo, o estado de calamidade, onde você tem uma flexibilização da utilização do dinheiro público, e também outros problemas sociais que não param independente da pandemia. Mesmo a gente tendo uma pandemia, tentando se isolar, a gente continua ficando doente de outras doenças, e a gente continua tendo problemas sociais nas comunidades, continua tendo problemas urbanos, problemas de todos os tipos. Eu me pergunto que uma das justificativas do doutor Eduardo, presidente da Câmara, é que não seria o momento para fazer política ou para que, com essas sessões, passasse a se discutir o que ele comentou sobre ser semáforo queimado, poste que caiu. Vocês acham que é isso mesmo? Vocês acham que só dá para discutir agora o Covid-19, que eu sei que é a urgência, mas o ambiente de voltar até as sessões 2 vezes na semana, que a população acompanhe, não daria uma celeridade maior às atividades, pelo menos uma sensação popular de maior fiscalização do Legislativo em relação ao Poder Executivo? Eu posso iniciar? Posso? Vai. Então, o que acontece? Aproveitando um gancho lá da fala do doutor Márcio, o fato de nós não estarmos reunidos, né, isso acabou trazendo um problema muito grande. Né? Essas ações, por exemplo, individualizadas de cada vereador, isso acaba trazendo um problema que acaba não somando, porque quando você tem opiniões muito individual, e a gente acaba não tendo as sessões para que possamos discutir uma única ação
e poder somar junto com o Poder Executivo para poder colocar em prática, acontece o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, eu vejo que a falta da Câmara não estar reunida, isso acaba trazendo um problema muito grande. E com relação às atividades que surgem paralelamente, a gente precisa continuar trabalhando, entendeu? Porque a vida continua. Né? Então, que se faça o combate à pandemia, acho que isso aí é fator primordial, mas o problema da cidade, você tem do esgoto, você tem a rua que está esburacada, né? E a vida continua. Então, as sessões também precisam acontecer para que nós possamos discutir essas ações. Eu, por exemplo, no bairro, eu vejo aqui o caminhão fazendo a desobstrução das fossas, eu vejo o cidadão, a empresa cortando as árvores, quer dizer, a vida continua. Então, a gente precisa, então, termos esse entendimento de que podemos trabalhar paralelamente com essas atividades, né? Então, quando você não tem as sessões da Câmara, você acaba não discutindo esses assuntos que é importante, que acaba somando. Né? Porque quando a quarentena, por exemplo, tem secretarias que estão atuando muito bem, serviço público, enfim, outras atividades. Então, a gente precisa ter as sessões para que possamos discutir assuntos tão importantes como esse. Como o vereador falou da questão do transporte, o ônibus não parou. Então, se nós tivéssemos nas sessões, certamente esse questionamento do vereador seria amplamente discutido, certamente nós votaríamos e o governo atenderia ou não, a empresa atenderia ou não, mas era um grande debate que iríamos travar no plenário da Câmara. Ô, Vitor, eu gostaria de comentar o seguinte sobre a sua pergunta. Não é protagonismo da Câmara ou de A ou de B. Não se trata de protagonismo. É de responsabilidade. Cada um agente político tem sua responsabilidade. Não pode ficar de forma omissa ou numa zona de conforto que não requer, que é totalmente contraditório ao cargo que ele ocupa como agente político. O vereador Julinho falou, eu tive que fazer, quase que derrubar uma montanha para ser entendido pelo governo e pela empresa concessionária que teria que reduzir o número de passageiros dentro do ônibus. Com tudo isso, ainda para a região serrana, os ônibus vão com passageiros em pé. E atualmente com máscara, mas veja que no início, tanto que a discussão era boa, que no início, até alguns vereadores, inclusive eu, a gente já apontava para o uso da máscara. Tinha essa sensibilidade, por conta de experiências em outros países. E o município ele veio a exigir máscara agora no final, e a gente fez ofício. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Eles estão praticando a máscara. A contaminação está saindo pelo ar também. E muitas pessoas, inclusive, aí eu faço até um comentário, porque em uma sessão dessa extraordinária que teve na Câmara, já em tempo de pandemia, eu fui de máscara, um outro vereador foi de máscara, teve até um bullying. Quer dizer, entre os vereadores, uma coisa desagradável. E tanto que, no final, todo mundo está usando máscara, o presidente da República disse que vai baixar um decreto nacional obrigando todo mundo a usar máscara. Então, nós perdemos um tempo, porque o diálogo, embora que eu não seja técnico na área de saúde, mas a gente percebe as coisas que estão acontecendo no mundo e nós estamos preparados para aprender as coisas. Então, Vitor, a questão do protagonismo, não é isso que eu penso que tem que discutir. O que nós temos que discutir é a responsabilidade de cada um. Nós temos responsabilidade, sim, e nós temos que estar fiscalizando. E o doutor Márcio agora lembra uma questão que ele falou, e que ele assumiu isso como liderança nesse processo, e eu vou apoiá-lo, porque a Secretaria de Saúde comprou máscara estética para distribuir na rede de saúde. Isso não é um erro, isso é um crime. E a Câmara tem que tratar disso, tem que discutir isso, que é um órgão fiscalizador. Então a Câmara tem que funcionar assim.
a questão da obra do asilo, que o doutor Márcio falou também, que eu também interagi, consegui os documentos. A secretária de saúde desobedeceu o decreto. Ela violou o decreto para poder autorizar uma empresa a fazer obras. E, por fim, para a questão do protagonismo, que o Vitor colocou muito bem, e que a Câmara tem que participar, a Prefeitura tem que participar, não é disputa de quem é o protagonista, quem é o ator principal. Todos são importantes. Aquele que usa máscara, que está protegendo a si mesmo e o outro, ele é importante nesse processo. Eu tive praticamente 30 dias batendo na mesma tecla que a gente tinha que fazer um boletim detalhado, epidemiológico detalhado, porque a gente só tinha os dados, foram tantos óbitos, tantos casos confirmados. Sim, mas a gente precisa de transparência, credibilidade. Esses casos estavam acontecendo aonde? Qual o bairro que teve mais caso confirmado? Qual o bairro que teve mais óbito? Como que está se comportando isso no município? Então, por último, aí nessa semana saiu um boletim detalhado muito bacana, né? Me debrucei nele para estudar os resultados, o comportamento disso na nossa sociedade e para a sociedade entender o papel dela também, né? Caso contrário, as pessoas ficam na desconfiança. Aonde que aconteceu, né, o coronavírus? Aonde que ele atacou mais? Qual comunidade precisa de mais atenção da saúde básica? Então, eu acho que é nesse contexto que eu concordo aí com os colegas vereadores e discordo daqueles que falou que é uma questão de protagonismo do prefeito. Não se trata disso. A questão que eu quero discutir é da responsabilidade do agente público, do agente político. Posso falar agora? O vereador Márcio agora tem a oportunidade. Vereador, só lembrar que essa pauta que vocês levantaram das máscaras que eram de uso estético, a prensa publicou uma matéria sobre isso. Nós divulgamos essa informação também aqui no nosso jornal. Eu tenho essa máscara que foi me dada, na realidade essa máscara foi me dada, eu continuei meu trabalho, estou trabalhando no Dona Alba, continuo atendendo os pacientes cardiológicos, como foi muito bem falado por Julinho, nada se para. Então as pessoas continuam morrendo de doença cardiológica, a gente precisa que pacientes sejam operados de oncologia, a gente tem várias outras doenças que acarretam e que acarretam bastante. Das áreas mais afetadas nessa área, e a gente vem acompanhando muito, são os técnicos, os profissionais da área de saúde que estão se contaminando muito. Se contaminando muito, um dos motivos que a gente já acabou de falar aí são os materiais das EPIs, que a gente vem recebendo denúncia direto, que os profissionais de área de saúde, que atendem tanto nas comunidades da saúde de família e nas unidades hospitalares, não tem essas máscaras e esse EPI correto. Então, a gente fez essa denúncia nesse grupo, protocolamos na Câmara de Vereadores também, para a gente ter essa discussão. Eu venho acompanhando direto os casos que ocorrem, os casos em UTI. Tivemos colegas médicos, graças a Deus, que saiu da UTI, que chegou a ser entubado, mas saiu da UTI. A gente acompanha isso aí. A gente, por ter participado lá na época da fundação do Dona Alba, a gente participou lá Mas, vereador Márcio, mas o senhor acabou que, só para que a gente não fuja um pouco da pergunta inicial, mas o senhor concorda com o retorno da sessão novamente? O senhor discorda da opinião do presidente da casa, do protagonismo do executivo nesse momento? Na realidade, eu concordo com duas coisas. Uma, essa emenda foi criada por Marcel. Essa emenda tem que ser derrubada. Precisa da assinatura de 9 vereadores para poder voltar a ter isso aí. O sistema que tem que ser, porque pode sair, nós vamos ter uma sessão amanhã. A primeira sessão vai ser amanhã. Se tiver 9 vereadores amanhã, e eu concordo que volta às sessões, mas a gente tem que derrubar essa emenda. Eu concordo que volte às sessões, porque tem determinadas coisas, por exemplo, eu acho que é uma denúncia muito grave, que a gente tem que apurar, esse material que foi comprado,
de máscara estética, que era a máscara, e eu tenho essa máscara, vou levar até na sessão, eu tenho, aí Maxwell me perguntou se eu tinha isso aí, está guardado comigo. O material que foi me entregue, capote, máscara, a máscara da Santa Rita, que é para ser usado na parte Santa Clara. Santa Clara, desculpa, obrigado aí. Santa Clara, eu tenho essa máscara, foi guardado, não abri, deixei envelopado, não abri para não dizer que eu forjei, que eu fiz, eu não abri, está envelopado, vou levar na sessão, vou levar na sessão aqui, vou mostrar que eu tenho, e a gente espera aí que a sessão virtual não vai ser igual porque a gente entende também que nesse momento o isolamento é fundamental como médico, a gente vê que aumentou bastante o número de casos na cidade de Macaé, a gente acompanha o número de pacientes na UTI, a gente vê que aumentou bastante os pacientes internados em UTI, tanto no HPM como no hospital da Unimed, eu venho acompanhando direto isso aí, tem uma preocupação enorme, porque eu estou na frente, não poderia ter me afastado, eu tenho 55 anos, fui operado de um câncer de próstata ano passado, mas eu acho ano passado, tem um ano e pouco, poderia ter dado um atestado dizendo que eu estava fazendo tratamento, que eu continuo fazendo um tratamento oncológico, mas eu não me achei no direito de não participar, vendo outros colegas meus participando. Eu não estou eu atendo os pacientes cardiológicos e atendo os pacientes fora da linha do Covid, porque eu achei que eu precisava participar junto com meus colegas nessa pandemia, é uma colaboração que a gente está. Então, essa zona de conforto não existe muito, porque a gente tem participado direto disso aí. Poderia ter dado um atestado médico dizendo assim, quem é que não ia dizer? Eu fui operado, Maxwell sabe, Julinho sabe que eu fui operado de um câncer de próstata, e um dos decretos do prefeito é que quem está em tratamento oncológico poderia ser afastado. Eu não quis ser afastado por achar que não poderia fugir dessa luta junto com meus colegas. É isso aí. Vereadores, o vereador Maxwell trouxe um ponto aqui que a gente já havia discutido anteriormente com o vereador Marcel e com o Marvel também, falando sobre a comunicação no município, né? Sobre a dificuldade de se ter dados e como a comunicação funciona, para que vocês tenham esse trâmite e tenham acesso aos dados, né? Aos dados, porque para fiscalizar vocês precisam receber esse tipo de dados, né? E que, inclusive, a gente cita sempre aqui a participação da deputada Marta Rocha aqui na nossa live, que comentou com a gente que o que acontece na Assembleia hoje é um comprometimento do secretário estadual de saúde de toda segunda-feira trazer aos deputados todos os detalhes sobre o enfrentamento ao Covid. Como isso acontece em Macaé hoje? Qual é o relacionamento de vocês, vereadores, com o secretário de saúde, com o próprio prefeito, em relação aos dados do Covid, né? De como está sendo o enfrentamento, como o vereador também comentou sobre um boletim mais detalhado, com detalhes. Como isso está funcionando? Posso iniciar? Já está na ordem. Então, eu penso que quanto mais distante for o poder legislativo, melhor para o executivo. Então, quando fala-se da zona de conforto, realmente a Câmara está na zona de conforto. Por que está na zona de conforto? Porque ela não tem participado desses debates. Porque o que acontece está acontecendo de forma individual, né? Os ofícios que nós fazemos, os ofícios que o vereador Maxwell, o vereador Márcio faz, e que nem sempre é atendido. Mas por que não é atendido? Porque nós não temos nos reunido para discutir esses assuntos que nós entendemos que é importante na soma das ações. Então, quanto menos nós tivermos reunido, melhor, porque a questão passa a ser unilateral. É o que está acontecendo, o que acontece nesse momento. Quanto à questão do levantamento que foi feito, né, o aeroporto teve 60 notificações, Lagoa Mágica 36. Isso é importante demais. Mas como é que nós somos sabedores dessas informações? Porque a gente acaba acessando a internet. Então, eu acho que a Câmara está muito distante, né, de tudo isso que tem acontecido. É uma pena, né? Eu lamento muito. Eu, como vice-presidente da casa, eu fico assim entristecido com essa falta de participação efetiva da Câmara, porque um órgão, na verdade, é uma instituição importante demais e poderia estar andando lado a lado para tentar, ou melhor, no combate à epidemia. Então, Posso abrir um parêntese, Camila, me permite, antes que a pergunta seja respondida pelo vereador Maxwell e o vereador Todo Márcio?
Vereador Julinho, tanto o senhor quanto o doutor Márcio, se eu estiver enganado nesse momento, vocês podem me corrigir, de alguma forma fazem parte da base do governo hoje. E o vereador Maxwell, se eu não me engano, fez há muito tempo no passado, se eu não me engano, lá no início do primeiro mandato do governo Aloysio, se eu estiver enganado, posso ser corrigido também. E agora vocês estão no momento decisivo como vereadores, que é a fiscalização direta de dados, de informações. Como é que estão... para aproveitar, vocês podem responder a Camila junto com a minha pergunta também, porque para a gente não se repetir depois. Como é que vocês estão vendo essa questão e como é que vocês avaliam a atuação do prefeito Aloysio, né, nesse trâmite todo aí, não no enfrentamento como médico, já que a gente sabe que ele é um médico responsável, está fazendo o que pode também na parte sanitária, mas como prefeito mesmo, gestor, pessoa que está lidando com o dinheiro público, com as ações do governo para o enfrentamento e a manutenção da cidade de Macaé. Então, respondendo a sua... Vitor, só para corrigir um minutinho, só para responder só o seguinte... Doutor, depois você vai ter a oportunidade de ter a participação, eu tenho certeza que você vai falar a mesma coisa que eu vou pronunciar aqui. Então, eu fui líder do governo, né, por um determinado momento e um determinado tempo. Depois a liderança passou, então, para o doutor Márcio, que hoje também não faz parte da bancada do governo, assim como eu tenho uma posição independente, né? Mas acho que as ações do governo ela está bem encaminhada por quê? Porque a Câmara está distante de tudo isso, né? Então são decisões unilaterais. Não vou aqui estar discutindo a condição técnica. Ainda bem que nós temos um prefeito que é médico, que está na frente dessa linha e sabe muito bem como conduzir essas ações. Mas nós, a Câmara, poderia estar contribuindo muito mais se estivéssemos participando desse processo. Então, a minha, por exemplo, falo por mim, né, a relação dessas informações está muito distante. Por que está distante? Porque eu represento o poder legislativo. Então, eu, como poder legislativo, estou distante dessas informações. Então, fica assim muito difícil. É como se isso fosse beneficiar a um segmento da sociedade. Então, lamentável, né, essa ausência de participação no contexto de Câmara de Vereadores. Né? Individual, no formato individual, todos estamos trabalhando, mas poderíamos contribuir muito mais com a ação que é de responsabilidade do Legislativo. Então, acho que eu mais ou menos respondo a sua pergunta. Doutor, Maxwell, posso falar antes de você? Pode. Se permitir? Pode? Claro. Só nessa vez? Depois você volta na hora. Olha, eu considero que Macaé hoje não tem secretário de saúde. Meu contato é péssimo com a secretária de saúde, não é bom secretaria de saúde, não é segredo para ninguém. Meu contato não é bom hoje com o prefeito, infelizmente não é bom, não é bom mesmo, porque na realidade eu defendi uma coisa com veemência, fiz discurso na Câmara, perdemos, Maxwell me ajudou, que foi na época que queriam tirar do Hospital São João Batista a quimioterapia e levar tudo para dentro do HPM, botar a quimioterapia no HPM. Nós avisamos e várias vezes que se você misturasse um paciente que está fazendo o tratamento, que tem imunossupressão, que faz a quimioterapia que tem imunossupressão, seria um caos dentro do HPM. Graças a Deus não deu tempo de instalar isso, porque se tivesse sido feito isso, hoje nós estaríamos vivendo o caos dentro da cidade de Macaé, porque foi instalado, já tem duas unidades de Covid lotado no CTI lá do HPM. Está se preparando a terceira unidade, do HPM não tem condição de atender tudo. O meu contato hoje não é bom, a gente vem fazendo e falando aqui que a Secretaria de Saúde é falha, porque eu não vejo Secretaria de Saúde, eu vejo que hoje nós estamos... É igual o governo federal, não vejo hoje um secretário, botou lá uma pessoa que o Bolsonaro quis, é a mesma coisa Macaé, o Aloysio faz as medidas, ainda bem que ele é médico, ele faz as medidas, a secretária assina. Então, eu vejo a Secretaria de Saúde hoje como um ser apático que não resolve nada e é dependente do Poder Executivo para fazer. Não tenho segredo, já falei isso, tentamos já convocar a secretária em uma vez, eu assinei favorável, o Maxwell sabe disso,
perdemos a votação, assinei favorável, estou fazendo outra emenda agora, espero que o vereador Julinho assine junto com a gente a convocação da secretária, para dar explicação, não é nada demais, para dar explicação para a gente como está sendo gasto dinheiro em Macaé, no meio dessa pandemia, porque é a Secretaria de Saúde que concentra tudo, então eu não estou fazendo acusação, não estou fazendo nada, mas eu estou querendo que ela vai dar explicação à Câmara de Vereadores exatamente como está se gastando esse dinheiro. Agora, acredito que a secretária não vai comparecer, acredito que a base do governo vai se opor formalmente à convocação da secretária, não vai deixá-la ir, porque, na realidade, se ela for na Câmara, ela não vai saber responder nada, porque ela não sabe responder nada. Então, isso é uma opinião bem sincera, bem honesta para vocês aí, e aí eu digo aí o vereador Julinho aí, se quiser assinar junto com a gente, eu já assinei aí, sei que o Maxwell vai assinar junto também aí, convido o vereador Julinho para convocar a secretária também, para estar junto com a gente aí na Câmara de Vereadores. E é isso que eu tenho que dizer para você. E graças a Deus que não deu tempo, nós perdemos essa lá, o Maxwell votou junto comigo lá, nós perdemos de 8-7, eu cheguei a implorar, contar meu caso, não sei o que lá, cheguei a implorar os vereadores para que não votassem a favor da oncologia ser dentro do HPN. Graças a Deus isso não deu tempo de ser feito, porque se tivesse sido feito isso hoje, né, Maxwell, seria um Deus me acuda. Então, é isso que eu tenho para falar com vocês. Então, eu vou aqui pegando meu espaço para responder a Camila e o Vitor e também reunir alguns comentários que o doutor Márcio e o Julinho fizeram. E também, doutor Márcio, com relação aí ao seu finalzinho, né, que graças a Deus não aconteceu, né, que não foi para o HPM, mas para o senhor saber, eu dei entrada no Ministério Público Federal explicando todas as irregularidades daquele projeto de lei. Inclusive, na hora da votação, expliquei, falei que era inconstitucional, falei que estava violando a legislação, né? Um projeto de lei violando a legislação, a hierarquia das leis, e a Câmara votando. No final, a votação aprovou. Então, é uma coisa que difícil de entender, né? Mas eu, por ofício, eu tive que fazer um encaminhamento ao Ministério Público Federal, até porque naquela situação tratava-se de verba federal, porque na lei dizia que ia pagar, né, a empresa que estava sendo escolhida no projeto de lei com dinheiro SUS. Dinheiro SUS é dinheiro federal, então por isso que eu fiz esse encaminhamento e certamente deu seus efeitos necessários. Mas trazendo a questão, Camila e Vitor, para avaliação, né, do prefeito e da Secretaria de Saúde, eu digo que o prefeito é um ótimo secretário de saúde, né? Porque, acompanhando, inclusive, comentários que foram feitos aí pela Kátia, pelo Elton, por outras pessoas que já passaram aqui comentando, eu pude ler, até a população tem esse entendimento. Que vários decretos, são acho que 20 decretos só relacionados ao coronavírus. Nenhum desses decretos teve diálogo com a sociedade, seja com o setor produtivo, petrolífero, seja com o comércio, seja com qualquer outro setor que fosse, assim, de alguma forma, eu diria, impactado. Então, não houve diálogo, então as construções foram precárias, que eu me referi anteriormente. Inclusive, tem gente que não obedece o decreto e fica por isso mesmo. Um dono de um boteco que não cumpriu o decreto, ele é preso. A macaense, a City, não cumpre o decreto e está tudo certo. Então, fica uma coisa desproporcional, né? Isso deixa as pessoas inconformadas e atrapalha no trabalho de credibilidade, porque o trabalho de prevenção ao coronavírus é um trabalho que precisa de credibilidade, precisa de informação, precisa que
os agentes públicos possam ir nos bairros que tenham maior número de contágio, aqueles que precisam de uma educação para a saúde, e fazer um trabalho, né? Então, a gente patinou muito, poderíamos ser muito mais, eu diria, dinâmicos, mais eficientes, e não é isso que aconteceu. E já estou concluindo, a própria imprensa, ela também trata desse assunto com números muito absolutos. No estado do Rio morreram tantos, no Espírito Santo morreram outro tanto, e de Minas Gerais morreu outro tanto, e os municípios fazem da mesma forma e os países também. Aí o que eu fiz? Eu produzi um índice por 100 mil habitantes, relacionando só os óbitos no estado do Rio de Janeiro. Aí vi que Macaé era o 6º pior colocado. E comecei a divulgar isso, gente. Não, lá está morrendo mais gente, mas proporcionalmente não é assim que se faz a leitura, não é em número absoluto. Para a gente ver se as medidas são eficazes, a gente tem que construir índices de avaliação, indicadores, para mostrar essa evolução para a gente. Aí fiz esse índice, comecei a discutir o índice, e hoje Macaé está num índice melhor. Eu já reproduzi novamente o gráfico, então ele saiu do 6º pior para o 9º pior lugar no estado do Rio de Janeiro, em termos de óbito. Então a gente precisa trabalhar com, eu acho que eficiência, tem que colocar isso na pauta e dar educação para as pessoas, e dar máscara para as pessoas, né, e evoluir esse cenário de uma forma mais competente, com mais diálogo com os setores representativos da sociedade, uma associação comercial, um Firjan, que eles têm também pessoas preparadas, inteligentes, que possam nos orientar como fazer os melhores procedimentos para dar os melhores resultados. Não é só, faz barreira sanitária, mas aí é barreira sanitária. O ônibus fica 3 horas na fila da barreira sanitária, uma aglomeração de pessoas dentro do ônibus. Então, você entra num sistema meio que contraditório e as pessoas vão perdendo a credibilidade no sistema que e digo que é importante. Eu uso máscara, eu uso álcool gel, eu me protejo todo o tempo e protejo as pessoas que estão do meu lado. Então, eu acho que e a gente tem que revelar essa credibilidade, essa confiança nas pessoas, para a gente achatar a curva, né? Dizer que vai resolver, não. O que vai resolver isso é a vacina que vai chegar no final do ano. Reforçar um comentário, vereador. Dentro do que você... Estou aparecendo na minha imagem. Agora voltou. Eu acompanho nos comentários eu aqui. Acho que eu acompanho nos comentários aqui. Agora, vai. Voltou? Agora, vai. Sim. Obrigado por isso. Acho que tinha travado. Eu só queria fazer um comentário. Eu percebi que, conforme as pessoas foram participando aqui, algo que está consonante com o discurso de vocês, é que o que está acontecendo em Macaé se assemelha muito ao que está acontecendo no governo federal, no sentido de que parece que o chefe do executivo não se comunica bem com quem lidera a pasta da saúde e, ao mesmo tempo, não tem uma comunicação eficaz que leve todas as informações que precisam à população e aos vereadores também do que está acontecendo, o que causa, na minha opinião, assim, uma situação bem difícil para os municípios, e infelizmente está se repetindo em muitos lugares. Se falou também aqui da necessidade de uma conexão com o governo do estado. Eu queria perguntar a vocês, Macaé é uma cidade muito grande, é muito importante, e tem alguns representantes na Casa Legislativa do Rio, que são do município de Macaé. Eu queria saber de vocês, eu posso até citar o nome sem problema, tem, se eu não me engano, o deputado Chico Machado, o deputado Elbert Rezende, e outros deputados que não residem em Macaé, mas que têm ligação direta com a cidade. Vocês têm percebido uma ação da LERJ, dos deputados do Estado, que possam estar sendo favorável para Macaé, de alguma forma, colaborando para que esses problemas sejam sanados e que vocês tenham um diálogo direto com a Assembleia Legislativa ou com o governo do Estado, que vocês possam considerar que ajuda aí no enfrentamento dessa crise dentro do município de Macaé? Julinho? Pode ser você, seu Julinho.
Seu microfone tá mudo, Julinho. Tá mudo. Tem que desmutar ali. Posso falar então? Tirar... Foi. Foi. Então, eu queria fazer um contraponto à fala do Dr. Márcio. Tá ruim? Vocês estão travando. Nós estamos te ouvindo bem. Não, tem uma conversa aí de uma... Tem uma interferência aí. Só o vereador Maxwell e o vereador Márcio, só enquanto não estiverem falando, só manter o microfone mudo, que senão a gente fica com eco. Aí agora o vereador Julinho pode soltar e a gente consegue ouvir bem. Eu quero fazer um contraponto na fala do Dr. Márcio. Com relação à convocação da secretária de Saúde, naquele momento, eu até não votei favorável à ida dela, porque eu entendia que ela estava assumindo um cargo já com problemas do passado. Então fica muito complicada essa situação. Então, eu vejo que o trabalho da Secretaria de Saúde é um trabalho bom, né? Ela tem um link muito próximo com o prefeito Aloysio. Eu acho que isso aí é importante demais, né? As ações que são pontuadas no município com relação à saúde está diretamente ligada à Secretaria de Saúde. Claro que o prefeito, sendo médico, ele acaba dando um suporte muito maior. É o que nós queríamos. Agora, a verdade é o seguinte: nós temos uma Câmara muda. Quando a Câmara não se reúne, ela acaba não fazendo contraponto. Então, ficamos aqui na individualidade. Eu tenho as minhas opiniões, o Dr. Márcio tem a dele, o vereador Maxwell, que eu vejo que ele fez um debate ainda lá no início, que se nós pegarmos a ata da Câmara, nós vamos ver que o vereador Maxwell, ele defendia muito essas questões ainda na primeira sessão, no dia 18. E nós tivemos vereadores que diziam o seguinte, que a coronavírus não passava de uma gripezinha. É só pegar lá os anais da casa que nós vamos ver. Então, depois que a coisa vai acontecendo, vai se mudando o discurso. Então, é preciso rever os nossos conceitos. Mas enquanto a Câmara não se reúne, você tem decisões unilateral. Então, não cabe agora fazer as críticas onde nós não participamos, que deveríamos estar participando desde o primeiro momento, né? Então, eu vejo até, para finalizar aqui, o vereador Paulo Antunes vai entrar com um requerimento solicitando que não haja, que nós não tenhamos a interrupção do mês de julho, né? Porque o regimento diz o seguinte, que nós vamos ter a férias do mês de julho, né? O vereador vai entrar com essa solicitação para que mude o regimento, para que nós possamos, então, fazer as reuniões regulares, né? E aí eu vou votar com ele. Porque a gente precisa se reunir, precisa trabalhar, porque o nosso salário está em dia. Então é muito fácil para nós, vereadores, assessores, dizer, fique em casa, né? E aquele que precisa trabalhar. Então, é preciso rever os nossos conceitos. A Câmara precisa se reunir, mesmo que de forma online. Então, eu acho que por isso que nós acaba, tipo assim, as nossas convicções acaba tendo não tendo assim, um reflexo positivo pelo fato da Câmara não estar se reunindo. Então, eu vejo que a partir desse momento que a gente começa a fazer as nossas reuniões, certamente nós vamos estar contribuindo muito mais para as ações do governo e nós não vamos ter uma posição unilateral. Não cabe a nós ficar fazendo uma crítica onde nós não participamos. Por que a gente não está participando, né? Qual é o interesse da Câmara não estar reunida? Então, eu acho complicado. E com relação às representações de Estado, até agora eu não vi nada de forma positiva. Absolutamente nada, a não ser falácia. Não tem uma ação do governo do Estado, implementada no município, que nós podemos dizer, isso foi uma ação boa. Então, eu sou muito verdadeiro na minha fala, eu tenho acompanhado muito, mas sinto muito a falta das nossas reuniões, onde nós poderíamos estar contribuindo muito mais nas ações do nosso município. Só antes de passar para o vereador Márcio, né? Só para lembrar que a gente está se aproximando aí dos 10 minutos finais da nossa live, que passa muito rápido, e só para a gente poder aproveitar bem vocês, a gente dar uma
ser mais sucinto nas respostas para a gente poder fazer mais perguntas que a gente gostaria de fazer. E até já coloco também. Tá, e aí eu já vou colocando a minha pergunta para vocês aqui também junto, já que o Vitor falou sobre o Estado e a gente está falando sobre o papel da Alerj, a gente tem falado muito, e algumas pessoas aqui nos comentários também estão mencionando, a questão do momento difícil econômico, né, em relação à pandemia, com o comércio fechado, como é que a Câmara também está discutindo. A gente já falou que algumas vezes que, como o vereador Julinho está falando, tem posições individuais, mas que a Câmara unida ela é mais forte, pode cobrar com mais intensidade, inclusive a manutenção do isolamento, inclusive as cobranças aos deputados, ao governo federal, para que isso possa ser mais ágil, para que as pessoas realmente, aquele clichê que é válido aqui, né? Quem tem fome tem pressa, e é necessário fazer essas discussões, né? Camila, não escutei o final que você falou. Não, passei para você e falei sobre isso, sobre a cobrança que os vereadores podem fazer. Você está conseguindo me ouvir, não? Agora estou conseguindo te ouvir. Camila, vamos falar aqui. A gente tem entrado em contato direto com o mandato do vereador, do deputado estadual Elbert. Ele conseguiu uma ambulância para Macaé e conseguiu um carro. Isso é muito pouco para conseguir para o município de Macaé. Mas o governo do estado tem reclamado muito do município de Macaé, que não fornece os dados para o governo do estado. Então, existe aí um problema sério de comunicação entre a prefeitura de Macaé e o estado. É aquilo que a gente estava conversando, que não se comunica. Então, uma das reclamações que o estado faz é que Macaé não informa os dados para ela. Até que o vereador Maxwell, o doutor Sávio também fizeram uma reclamação com o prefeito, porque tinha uma equipe de pesquisa que vinha em Macaé e que não tinha sido recebida, para dar os dados pelo governo federal. Então, é um caso complexo de falta de entrosamento entre o governo estadual e o governo municipal. O que a reclamação do Estado é que Macaé não se interage, que ele ajuda todos os outros municípios, que Macaé não bota ele atualizado sobre o que acontece no município de Macaé. Então, esse é um ponto. Como você disse, só para fazer uma parte na sua fala, você traz a informação de que Macaé recebeu um veículo e uma ambulância, né? Ontem a gente recebeu aqui o prefeito de Cabo Frio contando para a gente que só em Cabo Frio foram 8 ambulâncias. Quer dizer, é uma discrepância gigantesca entre uma cidade e outra. É verdade, mas o prefeito de Cabo Frio, o doutor Adriano, eu conheço o doutor Adriano, formou junto comigo e junto com o doutor Aloysio na mesma faculdade, na mesma turma, nós 3 formamos junto, e o doutor Adriano, ele está afinado com o Estado, passa as informações para o Estado manda para ele. Macaé não, é aquele negócio que a gente diz assim, várias verbas que foram conseguidas, a gente conseguiu uma verba, uma emenda com o deputado federal Hugo Leal, que Macaé perdeu essa emenda por não ter aproveitado essa emenda. Tem prazo hábil de se aproveitar a emenda. Então, Macaé é considerado o local que não aproveita a verba nem do governo federal, nem do governo estadual e toca por recursos próprios. Uma outra coisa que eu gostaria de falar que é uma coisa importante, é da NUPEM. A NUPEM é onde que faz, já acho que foi falado aqui, e que nós tivemos aqui um aporte de empresas privadas no município, porque o que o Maxwell falou, com o número de óbitos em Macaé estava maior. Por quê? Porque não estava se fazendo teste. Não se testava em Macaé. Na realidade, o que falta hoje é testagem. A gente não está testando as pessoas. É um grande inconveniente de começar a abrir as coisas. Que no momento que o Brasil e que nossas cidades começarem a fazer os testes da Covid direitinho, o que vai acontecer? Vai se permitir abrir os comércios, porque, na realidade, do jeito que está ficando, eu tenho uma empresa de cardiologia, eu tenho 14, 15 funcionários. Como é que você paga 14, 15 funcionários sem funcionário? Eu também sou empresário, e é difícil ser empresário, você tem que se reinventar para você poder pagar teus encargos, poder pagar teus funcionários, e não mandar ninguém embora nessa hora. Nesse momento difícil, você não mandar ninguém embora. Quando o Maxwell diz muito bem que chega lá para a gente votar e chega em cima da hora, chega para votar e que a gente tem que votar com urgência,
é uma das coisas que a gente gostaria de ter feito, é que as empresas que não demitiram tivessem um aporte maior de diminuir o ICMS, porque as empresas que preservaram os seus funcionários, as empresas que mandaram embora os seus funcionários, então não, são outras ideias que a gente tem, mas que infelizmente aí eu concordo com o vereador Julinho, com o Maxwell, a gente tem que conversar, porque a minha vida inteira foi ligada ao comércio. Meu pai foi presidente da CDL e da Associação Comercial de Macaé. Meus tios têm loja na Rua Direita e a gente vê a tristeza que você passa na Rua Direita hoje e tudo fechado. Então, a gente também tem que entender que a gente tem saúde, que é importantíssimo, mas também a gente tem que viver. As pessoas têm que sobreviver. Então, às vezes, a gente diz assim, a gente tem que fazer essa crise o menos dolorosa possível. A gente está no meio de uma pandemia, que é importante à vida. Eu sou defensor do isolamento social, porque eu costumo dizer que falido se recupera, falecido já era. Falecido já era. Então, mas a gente tem que preservar nossas empresas, ver como a gente preserva as nossas empresas, através de estímulos, incentivos, aquelas empresas que não demitam seus funcionários. É isso que eu gostaria de falar. É como você disse, né? Vai ficar muito difícil ter algum incentivo se não tiver um mínimo de comunicação entre o Estado. Eu vou passar a palavra para o vereador Maxwell e depois para o vereador Julinho, para a gente já ir caminhando para o fim da nossa live. Seu microfone está mudo, vereador Maxwell. Oi, Camila. Obrigado aí pela lembrança. Eu vou procurar ser bem conciso, por conta do tempo que está concluindo na live. Dizer o seguinte, pela pergunta que foi direcionada em relação ao Estado, o que o Estado está fazendo? No meu entendimento, o Estado está fazendo um péssimo trabalho. Não é só em relação a Macaé, em relação a todos os municípios. O que mais se destaca no péssimo trabalho são os hospitais de campanha. E um aqui perto, entre Macaé e Búzios, né, onde nós estamos situados, que seria ali em Barra de São João. Em Barra de São João, né, município de Casimiro de Abreu, para atender essa região. E eu vou dizer que eu estou indignado com isso que está acontecendo, porque pegaram a doença das pessoas, a morte das pessoas, para transformar numa possibilidade de lucro. Não só de agentes políticos, mas também de empresários. Os dois corruptos, não tem um só corrupto, tem os dois. Porque o empresário quis fazer a coisa errada e o agente político também. Comprou equipamento que não servia. Até hoje só tem uma tenda. Aquilo não pode ser um circo para fazer as pessoas de bobo, para dar expectativa às pessoas e não ter como fazer o atendimento. Então, estou muito indignado, muito decepcionado, especialmente com essa ação do governo. Lá do Maracanã também não foi completado, e tem alguns hospitais, tanto do Estado quanto federal também, com leitos disponíveis, mas também não tem o profissional. Um plano de contingência mal feito, mal elaborado. As pessoas parecem que não pensam, né, nas consequências disso, porque isso vai passar e todo mundo vai ser cobrado, né? E aí, então eu também sugeri ao prefeito que ele oferecesse o centro de convenções para o Estado, para diminuir o custo. O centro de convenções é um espaço enorme, que poderia, naquele espaço que já é coberto, já tem toda uma infraestrutura, pudesse ali montar um hospital de campanha para ficar mais barato para o Estado. Eu fiz essa proposta para ele, mas ele não me respondeu até hoje, né? Já tem uns 20 dias. E aí eu lembro do comentário do Dr. Márcio, fala que não tem diálogo. Se não tem diálogo para passar os dados que são dados obrigatórios, né? Isso tem uma hierarquia nesse procedimento. Se ele não atende isso, não vai oferecer, né, para o governador um espaço para ficar mais barato, um hospital de campanha, e atender a nossa região aqui, porque a gente precisa ser solidário.
Então está faltando solidariedade também. E para Inclusive provar... a prensa, sem querer atrapalhar a sua fala, inclusive a prensa fez algumas matérias aqui, recebeu aqui deputados comentando sobre esses hospitais de campanha, que eles custaram 6 vezes mais. A mesma empresa que fez o mesmo hospital em São Paulo cobrou 6 vezes mais aqui. E como o senhor disse, né? A gente tem a impressão que a quarentena, a pandemia vai passar e esses hospitais de campanha não são colocados para utilização, né? E isso ajudaria muito as cidades de Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, inclusive Búzios, todo esse cinturão aí de pessoas que estão hoje sofrendo com a dificuldade de atendimento e de testagem, o tão importante a gente sabe que é a testagem do Covid para a gente poder produzir esses dados, né? Camila, eles compraram um equipamento que custa R$25 mil por R$250 mil. E isso é um caso muito grave num momento de pandemia que as pessoas estão morrendo, estão desesperadas, né? Tem a questão da saúde mental também, das pessoas estar extremamente abalada por conta dessa situação. E um agente político, um empresário, se prestar um papel desse, é a prisão perpétua. Não tem razão de ser. E aí eu estava falando sobre a questão da solidariedade, né, que tem pessoas passando necessidade mesmo. O vereador Julinho sabe, o vereador Márcio também, a gente tem contato com as comunidades, o pessoal que vive daqueles bicos, né, de biscate, eles estão com dificuldade, estão vivendo de favor. E Macaé tem um restaurante chamado Restaurante Prato Cheio, e ele funciona com subvenção do município, com um orçamento de 2 milhões por ano. Ele está fechado há 40 dias. Então, se na Caixa Econômica a prefeitura pode organizar uma fila, por que não organiza a fila para distribuir quentinha no restaurante Prato Cheio? Então isso é uma coisa. Já está no final da live, mas eu justamente ia fazer uma pergunta nesse sentido para vocês, vereador Maxwell, porque eu sei que o doutor Márcio também, mas mais o senhor, o vereador Julinho, tem uma ligação muito grande com as comunidades de Macaé. O vereador Julinho, inclusive, mora numa das comunidades, mora no aeroporto. E eu acredito que a situação, os especialistas mostram que a situação mais grave é justamente nesses setores das comunidades, onde as casas são mais próximas, o número de pessoas nas casas é maior, e justamente pelo mercado de trabalho informal, a maioria dessas pessoas tem mais chance de perecer devido à crise econômica. Só para poder já aproveitar, porque vai acabar a live, eu não queria deixar de perguntar isso para vocês, e a questão econômica é importante nesse momento também. A gente conversou aqui com algumas pessoas ligadas à economia de Macaé. Uma delas foi o hoje secretário de Desenvolvimento Econômico em Maricá, Igor Sardinha, que já foi vereador com os senhores também na Câmara, e lembrando também que os deputados que eu citei também já foram vereadores também em Macaé, e também conversamos só para poder vocês entenderem aonde eu quero chegar, conversamos também com o presidente da ASSIM, o Francisco Navega. E aí eu citei Maricá porque entrou a mídia toda, tem colocado e festejado a questão do fundo soberano que eles montaram lá e que agora está sendo decisivo para poderem darem vários tipos de aporte financeiro e distribuição de renda. Ao mesmo tempo, o Navega trouxe para a gente a essência do Fundec, que no passado, se tivesse sido colocado em prática, tivesse sido de acordo com ele, o maior protagonismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Macaé, hoje poderia ter um aporte parecido para a população mais simples da cidade que se vê sem trabalho e sem desemprego. Eu queria juntar isso tudo para que a gente não finalizasse sem poder discutir economia também, porque eu acho que também o Legislativo tem um papel nesse sentido, se eu não estiver enganado. Como eu atrapalhei o senhor, pode continuar primeiro com o vereador Maxwell, né? Porque eu cortei a fala do senhor. Sim, então eu estava falando da questão do restaurante, né, que tem verba, quer dizer, tem orçamento e tem verba. E se a prefeitura organiza fila para atendimento na Caixa Econômica, deveria organizar fila também no restaurante popular, no restaurante Prato Cheio, né? E até porque lá também a refeição é R$1, e nesse momento deveria ser de graça, e distribuir quentinha para evitar aglomeração. Então, isso eu estou falando desde o início, já coloquei vários documentos questionando isso, e infelizmente não teve nenhuma reação, né? Eu acho que se a Câmara tivesse reunida discutindo esse assunto,
teria muito mais peso para funcionar, né? E com relação, Vitor, ao final do seu comentário, eu me perdi, você pode repetir, só me dar uma dica? De Maricá, lembrei. Maricá e que Macaé tinha um fundo parecido que se chamava Fundec, que, de acordo com o presidente da ACIM, teria sido negligenciado ao longo dos anos e hoje poderia estar sendo utilizado da mesma forma no município macaense. Certo. Você está lembrado que eu comentei que eu construí um índice para 100 mil habitantes para ver a eficiência dos municípios, né? Maricá era um dos piores índices. Eu estou até buscando aqui para te confirmar, mas Maricá estava em 4º lugar no primeiro levantamento que eu fiz, ainda está muito mal pontuado em relação à eficiência, em relação ao número de óbitos. Tá? Foi o índice que eu criei só para número de óbitos. Então, o fato de ter o fundo soberano é muito bom ter. Eu luto sempre para que a gente tenha aqui, né, um fundo dos petróleos. Já fiz várias tentativas e a Câmara não aprova. O conjunto de vereadores simplesmente não aprova a criação do Fundo Especial dos Royalties de Petróleo, que está previsto desde 2006 no nosso plano diretor. Já fiz várias, até colocar assim, 50% da arrecadação do excedente do royalties, para a gente criar o fundo. Nem assim os vereadores aprovaram, né, que a gente precisa do voto da maioria. Bom, mas a questão do Fundo Soberano hoje, ela não entra como, no meu entendimento, né, ela não entra como um fator decisivo no combate ao coronavírus. O combate ao coronavírus para mim, começa pela educação. As pessoas têm que lavar a mão, usar o álcool gel, fazer o distanciamento social, usar a máscara e entender por que está usando, né? Porque se ela não entender por que está usando a máscara, ela vai caminhar com a máscara no queixo, e como a gente tem observado em várias situações, né? Então, educar as pessoas e entender que as pessoas têm uma certa dificuldade, porque essa pandemia é a primeira vez que essa sociedade dessa faixa etária enfrenta um problema tão grave, né? E a gente que tem a capacidade de entender, nós temos que ter a responsabilidade de ensinar. E o poder público tem que se ocupar dessa tarefa. Infelizmente, não se ocupa dessa tarefa, não vai explicar para as pessoas, não passa credibilidade nos dados, e por isso que o número de óbitos, o número de casos vai aumentando. E aí eu já vou concluir dizendo o seguinte, um dos questionamentos que eu fiz. Os positivos que não tiveram internação, para onde que eles foram? Foram para casa. Será que a casa que essa pessoa foi tem um quarto, tem uma suíte separada para tratar do isolamento de acordo com o procedimento da OMS? Porque tem que ficar isolado. Se ele foi para casa e não ficou isolado, ele contaminou outro da casa dele, que contaminou outro que é vizinho, que é colega de trabalho. Então, foi uma coisa que eu sugeri também. O município alugou um hotel que tem 300 quartos, poderia ter feito esse trabalho. Esse hotel foi alugado para uma determinada finalidade, mas está fechado, num custo de R$105 mil por mês. Poderia estar fazendo o trabalho, né, de isolamento social para aqueles casos que não precisam ficar internados no hospital, mas não, manda para casa, sem saber se a casa daquela pessoa tem uma infraestrutura pequena que seja para atender os procedimentos de isolamento. Então, é por isso que os casos aumentam cada dia mais. As estratégias são muito falhas e a gente está sem oportunidade de discutir isso porque a Câmara está fechada, está amordaçada. Vereador Julinho, pode concluir a sua parte também, só pedindo que a gente consiga sintetizar um pouco a resposta por causa do nosso tempo. Só de mutar aí, vereador. O vereador está com o seu microfone mutado.
Seu microfone tem que abrir. João, abre. Aí, pronto. Ok? Então, são 20 horas e 10 minutos. Eu tenho o quê? 2 minutos? 3 minutos? Quase isso. Por aí. Vamos confiar. Então, só para dizer, eu acho até que as ações do governo municipal, eu acho que está indo muito bem, né? Aí a gente até diz o seguinte, que bom que a gente tem um prefeito que é médico, que assumiu com muita responsabilidade as ações no que tange ao coronavírus. Né? Naquele primeiro momento, talvez foi o primeiro... Tem o microfone aberto. Talvez foi o primeiro prefeito da região que intensificou as ações no combate ao coronavírus aqui no estado. Agora, eu acho muito, muito pequeno quando o doutor Márcio fala as ações dos deputados estaduais, né? Quando ele fala que deu uma ambulância para Macaé. Então, você vê o seguinte, são 2 deputados que se representam de fato de direito ao município e que não trouxe absolutamente nada para ajudar ao município a combater essa epidemia. Então, eu vejo que o prefeito tem encaminhado, feito carreira solo, até porque a Câmara não tem participado em ação nenhuma. Né? E só para pontuar aqui, amanhã nós vamos ter uma sessão online que vai discutir sobre a criação do Diário Oficial. Né? Então, você vê o seguinte, foge um pouco dessa situação do coronavírus e a gente começa a discutir um projeto que o vereador Maxwell tem falado desde 2005, que vem batendo tanto no Executivo quanto no Legislativo. Então, o quanto é importante as sessões da Câmara. Né? Então, eu acho que a gente precisa votar no requerimento do vereador Paulo Antunes, para que no mês de julho nós não tenhamos essas férias, porque é o único segmento da sociedade que tem 100 dias de férias durante o ano. Isso é um absurdo. Eu tenho lutado muito para que nós tenhamos, como no Senado Federal, 50 dias, quiçá 30 dias. Eu acho que 30 dias é o tamanho essencial para que nós possamos, então, discutir as ações do município. E há uma controvérsia na fala do vereador Márcio Bittencourt, quando ele fala do isolamento. Né? Então, veja bem, ele não está na Câmara, né? Mas ele está na Unimed, ele está no consultório e está no município atendendo. Então, fica assim um negócio meio complicado. Né? Então, a gente precisa, acho que nesse momento precisamos rever os nossos conceitos. Né? Eu acho que a Câmara tem que ter um papel importante de parceria junto com o governo, mas nós estamos apagados. Né? Se não fosse as atuações individuais de cada vereador, né, a Câmara não estava existindo. E para finalizar, se nós pegarmos, por exemplo, a última sessão que nós tivemos na Câmara foi no dia 12 de dezembro. Né? Então, o período regimental diz que a gente, antes de votar a lei orçamentária, a gente vota a lei orçamentária e entra de recesso. Então, no dia 12, a sessão que nós tivemos foi no dia 18 de fevereiro. Né? Depois tivemos o recesso do Carnaval e tivemos apenas 6 sessões. Então, se você contabilizar, nós vamos a 5 meses com apenas 8 sessões. Isso é um absurdo. E o nosso salário está em dia. No dia 20 entrou o nosso salário na conta. Então, o que falar para essa população que está aí precisando trabalhar? Então, há uma controvérsia. É preciso que nós comecemos a rever os nossos conceitos. Porque é muito fácil você falar do isolamento enquanto o outro está lá na situação difícil. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Ter cuidado na fala, porque cada um opina as suas opiniões, né? Mas o que é fundamental é que a Câmara comece a atuar a partir de amanhã e que nós tenhamos sessões terça e quarta e assim sucessivamente. Que nós não tenhamos o recesso de julho. Né? Sim. Vou dar a oportunidade agora, Julinho, vereador Julinho, para que o vereador Dr. Márcio Bittencourt possa também dar a tréplica dele, aí a resposta dele. Tá bom, mas pode concluir, se o senhor não tiver concluído ainda. Ter essa oportunidade, dizer que o debate é muito importante e a gente acaba usando esse canal para contribuir com nossas ações individuais.
porque o mais importante objetivo é seria esse. as sessões na Câmara Municipal. E agradeço aí, boa noite a todos. Na realidade, é o que eu falei antes, eu atendo mesmo, atendo no Dona Alba, onde que eu atendo os pacientes cardiológicos. Eu não deixei de me furtar de atender os pacientes dentro do Hospital da Unimed, dentro do Dona Alba. Vou lá no Bosque Azul, onde que eu atendo os pacientes também na comunidade. E a gente tem que atender, porque eu sou médico. Eu tenho 55 anos, tive uma história de câncer, mas eu não vou deixar meus pacientes e meus colegas sem o atendimento. Isso cabe a mim atender. Queria parabenizar aqui o pessoal da NUPEM, a universidade, a UFRJ, que está aqui em Macaé, pelos 1.000 respiradores, com uma doação que foi feita. Eles fizeram 1.000 respiradores para doar para todos os estados. A NUPEM, pelo teste rápido que tem sido feito em Macaé, com uma parceria com as entidades privadas, porque que permite, sim, que a gente faça teste na cidade. Agradecer a Camila, ao Vitor, ao Julinho, ao Maxwell, para a gente participar aqui, os ouvintes que estão escutando a gente falar até essa hora da noite aqui, e dizer para vocês que a gente está aberto, teria uma sugestão para fazer para vocês, chamar o pessoal do Hospital São João Batista, chamar de outras entidades e a gente participar aqui junto com vocês, fazendo uma live com vocês. Acredito, sim, que seria fundamental que houvesse uma união entre os estados, os municípios vizinhos, porque não é justo só como é que você nega o atendimento a um município vizinho e tudo mais. Nós somos uma região, a gente tem que se portar como uma região macroeconômica, porque dessa maneira a gente consegue sair na crise. E a gente tem que pensar, sim, nos desempregados, nas pessoas que estão passando fome, que é fundamental. A gente vê isso muito nas comunidades. Eu atendo nas comunidades também, como um médico nessas comunidades, porque a gente se sente responsável por esses pacientes que a gente vê. É só agradecer a vocês e uma boa noite para vocês. A gente agradece profundamente a participação de vocês aqui. Para a gente é uma honra ter vocês durante esses 60 minutos. Aí avançamos 16 minutos da nossa live, mas é por um bom motivo. A gente acredita que a audiência em Macaé se sente também gratificada de poder ter esse espaço mais próximo com vocês. Inclusive, as perguntas ficam aqui na live. Se depois os assessores ou vocês mesmos quiserem vir aqui responder os questionamentos, fica muito aberto aqui. A gente também entende muito, a prensa de Babel entende que aqui é mesmo uma região macroeconômica e a gente não pode ficar discutindo apenas uma cidade isolada de forma econômica, e principalmente na questão da economia, elas não podem caminhar sozinhas, né? E principalmente muito em consonância com o Estado. E ressaltar aqui que a partir de amanhã, que amanhã já temos uma sessão online, né, da Câmara de Macaé, e reforçar o que o vereador Julinho trouxe aqui para a gente também, que tem acompanhado aqui jornalisticamente, essa luta pelo boletim oficial de forma, né, eletrônica, inclusive com economicidade para o município, né? A gente celebra junto essa conquista que está cada vez mais próxima. A prensa procura sempre estar cobrindo essas questões do município de Macaé e cada vez mais chegando mais perto e trazendo mais informação através desse canal, que nasceu a partir da pandemia e que a gente espera que continue aí por algum tempo ainda. A gente quer novamente reforçar e agradecer. Gostaríamos de ter mais espaço para fazer mais perguntas, mas a gente entende também que é um espaço reduzido e que é um primeiro momento, um primeiro convite, e a gente espera que vocês retornem aqui mais uma vez. E também anotamos a sugestão do vereador Márcio sobre os próximos convidados. Muito obrigada, viu? Boa noite e muito obrigada novamente pela participação de vocês. E você que está aqui na live com a gente até o momento, como eu falei, a gente está falando também de economia, né? E a Prensa de Babel não deixa de ser também um veículo que depende economicamente de um momento e dos nossos leitores, né? E inclusive agora as pessoas que estão aqui nas lives com a gente. A gente tem um financiamento coletivo na plataforma Catarse, onde você pode financiar o nosso jornalismo para que ele se mantenha livre. E as assinaturas são a partir de R$10. Você entra no link que está aqui, acabou de entrar na live, você clica lá, você pode assinar o conteúdo a partir de R$10 e você mantém aí a nossa equipe, que é formada por 4 repórteres, um técnico de inteligência, de tecnologia, inteligência também, né? E um programador visual.
você mantém aí junto com a gente esse espaço funcionando, trazendo as informações que você precisa e que a população necessita, né? A gente fala sempre sobre comunicação, o quanto é importante esses canais com a população, e a gente traz aqui vereadores, pré-candidatos. O espaço está aberto também para secretários, para prefeitos que queiram responder qualquer questionamento, o espaço está sempre aberto. E assine também o nosso conteúdo através do WhatsApp. É só anotar o nosso número e mandar lá, olha, eu quero receber o conteúdo da Prensa de Babel relacionada a Macaé. Aí a gente já te coloca lá na lista de transmissão e você passa a receber nosso conteúdo, saber quem são os nossos convidados das lives. E amanhã, quinta-feira, o assunto aqui na Roda da Prensa é assunto nacional, que ganhou destaque aí, que o médico Dr. Cláudio Agualusa, que fez um vídeo que repercutiu aí nacionalmente, inclusive nas redes sociais do presidente, de deputados, falando sobre cloroquina. E a gente vai aqui fazer uma sabatina com ele para falar com a gente sobre o uso desse medicamento, as controvérsias, o que ele traz de bom, de negativo, se a discussão foi politizada demais. Então, você já vai preparando aí as suas perguntas, já avisa, olha, o Dr. Cláudio Agualusa amanhã vai estar na Roda da Prensa falando sobre cloroquina. Então, a gente vai se despedindo de vocês, agradecendo novamente a participação dos vereadores, agradecendo ao Vitor também, que fez as suas perguntas, e convidando vocês para estarem novamente com a gente amanhã, às 19 horas, aqui na Live da Prensa. Deixe seu comentário aí, seu compartilhamento, curte a nossa página, assine o nosso conteúdo e faça parte da nossa equipe de reportagem. Até amanhã e boa noite.